Agir na emoção sem pensar direito é certamente um erro independente da situação. Pode reparar, a maioria dos seus erros aconteceram porque você escutou demais o seu lado emocional e desequilibrou a sua racionalidade. Por isso, quer saber agora quais são as 5 atitudes emocionais e fracas que deve cortar da sua vida? Então vamos ao que interessa. Tentar provar o que você é. Eu acho tão irracional essas pessoas que falam que são isso, ou que sabem fazer tal coisa, ou que até ostentam determinada habilidade, falando toda hora sobre aquilo. E por que acho irracional isso? Pois quem realmente é bom não precisa falar, as pessoas ao redor já percebem. Quem se destaca, é habilidoso, tem um talento, não precisa falar sobre, só precisa demonstrar. E muitas vezes nem demonstrar como se fosse um espetáculo. O indivíduo que é bom, ele faz simplesmente o necessário. Ele faz o que tem que fazer, e a sua sabedoria, o seu talento, as suas ideias deixam rastros. Chamam naturalmente a atenção dos outros. Sendo assim, não seja esse tipo de pessoa que fica toda hora falando sobre si e até ficando com raiva quando alguém duvida sobre o seu potencial. Se você é bom, se você tem potencial, então naturalmente conquistará sucesso. Porém, não será falando ou fazendo propaganda de si, será na verdade fazendo o que necessita. Aumentar o tom de voz ao invés de procurar bons argumentos. Tem indivíduos que são tão frustrados e tão ignorantes que, se alguém discordar dele ou pedir para que ele explique a ideia, ele simplesmente aumenta o tom de voz, se irrita com a pessoa e, no fim das contas, não fala nada aprofundado sobre o assunto. Ou seja, ele demonstra que não estudou muito para aquilo e que não tem bons argumentos para provar a sua ideia, que muitas vezes nem é uma boa ideia. Ele só sai por aí gritando, repetindo a mesma coisa, como alguém frustrado que quer desesperadamente que alguém acredite nele. Sério, não seja esse tipo de pessoa. Se você quer convencer alguém ou ter um ótimo discurso, então estude as suas próprias ideias para argumentar em relação a elas. Ter uma ótima explicação e saber interessar o público diante do que você fala. Pois se ficar por aí falando que não sabe, ficar nessa de só enrolar, falar a mesma coisa e até gritar para tentar convencer alguém, você no fim das contas se comportará como alguém irracional, ignorante. Insistir. Conversas só são boas quando todos estão interessados em participar. Se você conversa com alguém, você tem que estar interessado no que ela fala e ela tem que estar interessada no que você fala para o diálogo ser realmente bom. Entretanto, se você puxa a conversa com uma pessoa e ela simplesmente te dá respostas curtas, até ríspidas, claramente mostrando que não está afim de conversa, não seja chato ou inconveniente a ponto de insistir. Porque quanto mais você insiste, mais você irrita a pessoa. Se ela não está afim de conversar, então pronto. Apenas pare de insistir. Tente uma outra hora, ou se o desinteresse é constante, apenas ache outra pessoa ou foque em você mesmo. Porém, nunca insista em uma situação, conversa ou companhia que demonstra que não se interessa por você e o seu valor. Pensamento exagerado. Vou falar uma observação e experiência própria e caso você escute atentamente e leve a sério o que eu falar, aposto que já terá uma vantagem enorme em relação à maioria. Seguinte, quando comecei a falar sobre silêncio aqui no canal, muita gente interpretou que era para ficar quieto a todo instante. Quando falei sobre frieza, alguns acharam que era para não sentir nada, independente da situação. Quando menciono isso até hoje sobre religião e faço uma crítica em relação à religião, muitos consideram que eu não sou religioso, sendo que eu acredito em Deus, inclusive. Logo, as pessoas hoje têm um pensamento extremamente limitado e simplista, a ponto de escutar uma ideia ou opinião e interpretar de modo exagerado, sem entender os detalhes, sem entender o equilíbrio de tal ideia. Basicamente, ao invés da pessoa enxergar os diferentes caminhos, ela só enxerga os dois extremos. Ao invés dela enxergar a casa toda com todos os seus detalhes, ela só enxerga o teto e o chão. Deu para entender? As pessoas ignoram toda a essência das coisas e só visualizam os exageros, ignorando diversos detalhes importantes. Portanto, não seja esse tipo de emocionado que interpreta de qualquer jeito e só enxerga esses extremos. Porque quem faz isso, quem fica no extremismo, ignora, sei lá, quase todos os detalhes importantes da vida.
É muito detalhe passando despercebido, a ponto de se tornar um sujeito facilmente manipulado. Levar a sério qualquer crítica. Há boas críticas por aí, opiniões construtivas que te mostram um erro que você deve corrigir ou uma postura que pode melhorar. Entretanto, críticas assim são raras, a maioria das opiniões e até ofensas são irrelevantes. Palavras sem valor que no fim das contas são totalmente inúteis, coisas que você deveria tratar com indiferença. No entanto, se você é daqueles que recebe uma crítica e já sai falando, indo pra cima, ofendendo também, então você, além de imaturo, demonstra insegurança. Afinal, boa parte dessas ofensas e críticas são irrelevantes. Opiniões e insultos que não dizem nada realmente sobre você, nem são a verdade. Logo, se você responde, dá atenção e se estressa com essas palavras insignificantes, logo fica claro que você está vulnerável diante das suas próprias dúvidas. Você, por não entender quem é e qual é o seu valor, cai facilmente nessas mentiras e palavras vazias e se irrita com tudo isso, entrando nesse jogo infantil e ofendendo também. Bom, espero que essa mensagem tenha te ajudado e se gostou do vídeo, deixe aquele like, por favor. Aliás, se ainda não for inscrito no canal, o que tá esperando se inscreve aí, afinal ajuda muito e não custa nada também, beleza? Muito obrigado pela atenção e até mais.